quem encontrou Jesus, porque agora tem razão para viver verdadeiramente. Pois quando o Senhor entra num coração, o Senhor muda a história, dá a direção, guia os passos. O teu caminho é plano e é um caminho alto, é maravilhoso. Pai Celestial, que o Senhor encontre o nosso coração bem preparado e receptivo ao Senhor, pois a tua palavra é viva, sabemos, e eficaz, e o teu Espírito Santo então opera. E o Senhor não quer, Pai, o ser humano angustiado, deprimido, sofrendo, arrebentado, não. Pois Jesus, o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o Senhor não desperdiça o poder se o coração está fechado, se não há, Senhor, uma disposição voluntária de querer aprender, de entender o que é simples quando o teu Espírito Santo revela a tua palavra. Como o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor quer restaurar a vida, encher o coração de paz, dar um sono tranquilo, proteger e guardar em todo o tempo, abençoar a família. Mas o Senhor está procurando ao menos um que se ponha na brecha diante do Senhor. Pai Celestial, fale conosco. Tenha liberdade para operar, tenha liberdade para agir, pois a tua palavra viva, ela cura as feridas, sem deixar sequelas ou cicatrizes. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor que criou o homem e a mulher sabe muito bem como cuidar de cada um. O Senhor que instituiu a família, o Senhor que dá a direção. Fale conosco, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus? As pessoas sem Jesus, a Bíblia chama de mundo. Diz que o mundo todo jaz no maligno. As pessoas sem Jesus seguem o seu querer, os seus pensamentos, as suas vontades. E com isso é erro em cima de erro e sofrimentos. Por quê? Porque o Senhor Deus enviou Jesus para dar direção para qualquer coisa, para qualquer área da vida. Mas hoje a nossa base é essa. As pessoas no mundo sem Jesus acham absurdo que nós cristãos, chamados por eles, por muitos de crentes, por outros de fanáticos, por outros de evangélicos, e assim vai. Não sabem que o afastamento de Deus, o Adão, quando ele foi separado de Deus, pela sua desobediência, a sua afronta para com Deus, ele foi expulso do paraíso, perdeu a sua glória, sua autoridade, seu poder, as riquezas extraordinárias que lhes foram dadas a ele e a Eva. Então, quando uma pessoa encontra Jesus, começa a ouvir a palavra de Deus, literalmente, o que se chama de conversão, é a volta à comunhão do Pai, é a volta, à presença de Deus, que vai cuidar e suprir as necessidades e abençoar. É literalmente o descanso, ou seja, ufa, graças a Deus agora eu tenho em quem me socorrer, a quem entregar os meus problemas e lutas, porque o Senhor Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus veio e disse: não andeis ansiosos, não fiquem inquietos por coisa alguma, mas cheguem ao Pai, coloquem diante dele as suas petições. Aí ele começa a ensinar, e com isso vem o entendimento e as bênçãos. E aí você vê que a vida, para vocês aqui na igreja, estou perguntando, tem pessoas nos assistindo pela internet, mas é claro, só posso ter essa resposta aqui. Quem de vocês, quando Jesus entrou no seu coração, te deu alívio e paz?
todos. Não tem aqui um que eu tenho observado que não levantou o braço. A igreja em peso aqui levantou as mãos. Exatamente isso. O encontro com a palavra de Deus revelada, o Espírito Santo é quem abre entendimento. E, gente, entendimento errado é um problema sério, viu, pessoal? Tem gente por aí se dizendo evangélica, dizendo que doença não dá em poste. Ou seja, fazendo com que as pessoas, aceitem as enfermidades e os males como coisas normais da vida. Tudo era normal porque não se tinha conhecimento da verdade. E aí? Quando tinha jeito, tinha, e quando não tinha, acabou tudo. Essa doença não tem cura, acabou tudo. Com Jesus não tem isso. Ele ressuscitou Lázaro. Ele curou todo tipo de enfermidade, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós vamos iniciar, irmãos, com essa base bem forte, porque se o cristão se deixar levar, arrastar pelo que as pessoas falam, ela vai literalmente se distanciar de Deus, mesmo sendo de Jesus. Ah, você é crentão, você é muito fanático, tudo com você é na Bíblia. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, no versículo 18. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, Papai do céu, o Espírito Santo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está aqui. Deus usou o apóstolo Paulo, e todos sabem que Paulo era Saulo, um perseguidor do cristianismo. No entanto, ao ter um encontro com Jesus, ele mudou sua forma de ver tudo, de ver a vida, de seu modo de ser, porque ele entendeu que Jesus Cristo era Deus e que veio a este mundo para transformar o ser humano de criatura para filho, filha de Deus, para a salvação, para a libertação. Uma das coisas que Jesus mais fez neste mundo, se não a maior parte do ministério de Jesus, foram ensinamentos. A maior parte foi de ensinamentos. Você vê o tempo todo, nos 4 evangelhos, você vê Jesus ensinando. Por quê? Porque é a realidade, gente. Pensa-se errado, sente-se errado. Por exemplo, uma pessoa que nasce numa família que vive na miséria total. Se colocarem dentro dessa criança que ela não nasceu para vencer, se ela não der uma virada nos seus pensamentos, ela vai literalmente acreditar nisso e não vai lutar para sair disso. Vamos à realidade. A doença não tem cura. Ela não tem outro jeito, não tem Jesus, não tem alternativa. Ou ela se acomoda ou se desespera. Aí encontra Jesus, começa a ouvir, vem a fé ao coração, essa fé cresce, e aí o poder de Deus é liberado. Como temos aqui na Bíblia, e como vemos aqui na igreja, pessoas curadas. Gente curada de um tumor que foi tirado por Jesus sem uma cirurgia, sem ferir uma célula saudável, retirando tão somente as células enfermas. Veja que coisa tremenda, mas isso é fé, que veio pelo entendimento. Mas a pessoa sem Jesus, às vezes você sai para evangelizar, você vai falar do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, eles chegam a dizer que a gente está aí falando metáforas, que a gente não sabe o que fala, porque não pararam para ouvir. Às vezes entra uma pessoa, como esta semana, é a minha primeira vez numa igreja evangélica, só que deu atenção, ou seja, eu estou impressionado com o que eu ouvi.
Eu estou impressionado com o que eu ouvi. Por quê? Porque confere na Bíblia. O obreiro apresentou a Bíblia. Só o que está sendo pregado está aqui. Mas não é que está aqui, está na Bíblia. Pois é. Então, Jesus veio trazer uma nova forma de viver. Chama-se a isso novo nascimento. Chama-se a isso transformação. E somente, irmãos, Jesus pode fazer isso. Mas a pessoa tem que abrir o coração. Se a pessoa entra para uma igreja, para uma congregação, e ela não põe a palavra de Deus dentro do coração, ela vai continuar errando, vai continuar sofrendo, e as pessoas que Jesus chama de mundo, né, sem o conhecimento, não vão entender. Ué, mas como pode? É da igreja, não mudou nada. É da igreja que continua cheio de vícios, é da igreja que continua brigão, é da igreja que continua aí nessa miséria. Porque o diabo faz isso. Então observa comigo, quem faz a diferença é cada um. Então, de novo aqui, né, nós estamos iniciando na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O Senhor Deus me deu um estudo há um tempo atrás, eu passei a trazer para a igreja todo ano os 7 passos do Calvário, para chegar até a cruz, e depois sair do túmulo, Jesus Cristo sair ressurreto, vivo, e sair com as chagas nas mãos, e com as chagas nos pés, colocaram os pés de Jesus um sobre o outro, e cravaram com um prego gigantesco, até atravessar a madeira. E é incrível, porque Jesus Cristo, antes de se tornar homem, ele era Deus. Diz a palavra que na forma de verbo, ele sempre existiu. Ou seja, a palavra de Deus que criou todas as coisas. Ninguém vai compreender isso literalmente na corrida da vida, com o coração fechado e a cabeça cheia de problemas. Essa pessoa tem que entrar, sentar, deixar o coração bem à vontade para Deus, firmar a mente. Tem um conselho, a gente volta aqui, tá, pessoal, para outra parte. Vai comigo em Eclesiastes, capítulo 5, que eu vou mostrar para vocês qual deve ser o comportamento de quem entra numa igreja que prega a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Você lê comigo? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Às vezes a pessoa vem com conceitos religiosos e ela entra numa igreja que prega a palavra e já entra abrindo a boca para dizer: Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu faço aquilo outro. Deus não faz negócios com ninguém. Ele não é negociante. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor, como ele diz em Ageu, no livro de Ageu, dono do ouro e da prata, o Senhor dos céus e da terra. Ele é o dono de tudo. O Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que habitam sobre a terra. Há poucos dias chegou uma senhora perto de mim e disse: pastora Gorete, por favor, faz uma oração aí bem forte, porque está todo mundo desempregado na minha casa. Deus fechou as portas para todo mundo. Eu disse: olha, a senhora precisa ouvir. Não, eu sou crente, eu sou evangélica. Senhora, por favor, a senhora precisa ouvir. Mas eu estou dizendo que eu só quero uma oração. Deus fechou as portas da minha vida. Está todo mundo desempregado. A senhora é de Jesus? Sou evangélica há X anos.
a senhora é participante na sua igreja? Ela veio visitar. Ela disse, sim, sou assídua, sou participativo. Eu falei, a senhora já leu na Bíblia que Jesus veio trazer vida e vida com abundância? A senhora já leu na Bíblia que Jesus tem a chave que abre qualquer porta? E que Jesus entregou chaves à igreja? E Ele não fecha a porta para filhos? Que Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? Ah, mas da minha vida Ele fechou. Abri a Bíblia e mostrei. Falei, vamos fazer o seguinte, senhora. A senhora senta e começa a ouvir. E acompanha na Bíblia Sagrada o que a senhora ouvir. Mas a senhora pede a Papai do Céu, Senhor, abre o meu entendimento. 2 semanas foram suficientes e Deus abriu a porta para os 2 filhos. Começou com porta de emprego para os 2 filhos. Porque ela entendeu que não foi Jesus quem fechou as portas, que foi o diabo. E participando dos cultos, aprendeu a tomar posse, a determinar. E o demônio teve que sair. Então você vê, guarda o teu pé quando entrais na casa de Deus. Irmãos, agora eu tenho que abrir aqui, não digo vocês que vêm no primeiro culto, tá? Não estou aqui para bajular ninguém não, irmãos. Mas quando o entendimento é aberto, quando você começa a conhecer Jesus e ver quem é Deus, né? Até isso muda completamente a forma como a gente se apresenta num culto. Nos preparamos, não fica aquele entra e sai, qualquer coisinha, entra e sai, levanta, né? E tira um cochilo, e dá uma cotoveladinha e fica conversando, não é o caso. Esse culto, eu louvo a Deus por isso, não estou dizendo que os outros sejam mais, olha pessoal, tem cultos que, principalmente quando, vamos dizer assim, quando vem uma chamada para algum propósito grande, que alguém começa a convidar, e vem pessoas que não conhecem Jesus ainda, caramba, é um tal de tricotar. A senhora chegou com um saco de biscoito, sabe aquele plástico ressecado? E ela engilhava o saco e abria o saco, e o saco estava atrapalhando mesmo o culto, e eu não querendo repreendê-la, porque eu estou vendo que ela é visitante. Eu digo, se ela não entender a palavra, ela não vai se converter, a vida dela não vai mudar. Aí eu tive que parar e dizer, pessoal, agora é o momento de ouvir a palavra. A vontade é dar um puxão de orelha, vamos ser realistas. Então tem gente que não desliga o celular, deixa o celular ligado, não se importa quando o celular toca. Tem gente que se acha no direito de fazer bagunça na casa de Deus, de fazer o que quer. Certa vez, dentre as muitas, a senhora disse, igreja é lugar público, eu entro, saio o que eu quero, faço o que eu quero. Eu falei, o quê? Só para você conhecer a lei, minha senhora. Igreja não é lugar público. O governo não vem aqui fornecer um papel higiênico. Os funcionários públicos não vêm aqui para fazer limpeza. Não foi com dinheiro público que esse terreno, essa igreja foi construída. Igreja é lugar de acesso ao público para aquilo que é oferecido. Mas o que eu falei, se coloca no seu lugar. Também não voltou mais. Pessoas que são atrevidas, pessoal. São arrogantes. Entram nas igrejas e não preparam o coração para aprender de Jesus. Quando Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde de coração. Nunca confundir humildade com miséria, não. Nunca confundir humildade com miséria. Humildade é um coração simples que quer aprender, que quer servir a Deus, que quer conhecer Jesus, quer conhecer Deus. Então, humildade é a falta do orgulho, a ausência total de orgulho. Não tem orgulho no coração, não é arrogante, não tem sentimento de superioridade, porque tem gente que olha para as pessoas assim, né? Então, é coisa séria. Guarda o teu pé quando entrais na casa de Deus. Mas como guardar o pé? Bota debaixo da poltrona. Você não está nem vendo seus pés. Não é isso? Guarda o teu pé quando entrais na casa de Deus. Isso é coisa séria. Você vê acima, tem um título, vários conselhos práticos. Quando Isaías anunciou Jesus, uma
das nomenclaturas que o Senhor Deus deu a Jesus através de Isaías foi que Jesus é o maravilhoso conselheiro. A pessoa que seguir a palavra de Deus nunca vai cair numa cilada. Nunca. A pessoa que atentar bem para a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ter prazer em ensiná-la. Ele vai ter prazer em tirá-la do sofrimento o mais rápido possível, porque Jesus tem pressa. Volta comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Então nós somos no versículo 18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Está vendo, pessoal? O mundo está aí se perdendo. É gente destruindo gente, é gente se autodestruindo, são pais destruindo seus filhos. Violência de toda a natureza, de toda a natureza satânica, dentro da própria casa. Violência de ter uma menina de 11 anos que deu à luz a um filho cujo pai é o avô. Se ele é avô dela, ele é bisavô daquela criança. Isso é uma coisa nojenta. A que ponto o ser humano chegou? Sem falar em tantas outras coisas. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Nós estamos vendo vazio interior. Tem gente que diz que não é gente, é animal. Quem está ciente disso? Estão surgindo grupos pelo mundo. E quem está recebendo isso, porque o diabo aqui, pelo amor de Deus, irmãos, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o macho e a fêmea, mas Ele criou um espírito eterno, uma pessoa lúcida e sensata para servir a Deus como filho, como servo, mas como herdeiro da sua graça, com poder e autoridade. Uma das coisas que Jesus falou quando Deus fez o Adão, Deus falou para Adão, para Eva: dominai. Ou seja, não deixa nada dominar vocês, dominem. Então vê que coisa linda. Mas para as pessoas sem Jesus, você viver dentro da palavra de Deus é loucura. Você vê essa febre que está aí, com jogos de internet. Me chegou o conhecimento, uma matéria, uma reportagem lá de Taiwan, no continente asiático, que um jovem universitário, ele jogou um jogo de videogame por 4 dias sem parar, durante as férias. Ele ficou 4 dias jogando, só levantava para ir ao banheiro. E o que aconteceu? Depois de 4 dias, ele levantou para ir ao banheiro, ele deu um grito e caiu morto. E feita a necrópsia, porque a autópsia, nenhum defunto tem poder de se autopsiar a si mesmo. Desculpe, mas a gente cansa de ouvir isso. Até de pessoas catedráticas e PhD. Mas, feita a necrópsia, o neurologista chegou à conclusão, o legista, com conhecimento espetacular, esplêndido da parte neurológica, disse que as artérias do cérebro se romperam pela tensão. Ou seja, ele ficou tão envolvido com o jogo que ele ficava nervoso por dentro. As artérias se romperam. Artérias cerebrais. Então ele caiu com uma hemorragia cerebral por causa da pressão do jogo. Para nós que conhecemos a palavra, o demônio entrou. Ele é o assassino. Jesus disse que o diabo é ladrão. Ele rouba, mata e destrói. Os pais disseram: nós o aconselhávamos. Se esses pais tivessem Jesus, paralisariam a ação, literalmente, de início, no campo espiritual. Satanás, você vai sair dele. Eu desligo agora, mas não sabe que tem essa chave. Aí a palavra de Deus diz: o que você ligar na terra, ligado no céu. O que desligar na terra. Mas muitos cristãos não sabem fazer isso. Sabe por quê? Porque não sentam para ouvir e aprender de Jesus. Você
pode ter um poder sobrenatural, ou seja, que vai acima do natural. Como a moça, 2 semanas foram suficientes para Jesus abrir a porta, porque foram 2 semanas para ela receber entendimento. E isso que ela demorou a abrir o entendimento. Deus tem pressa de socorrer. Deus tem pressa em curar. Jesus tem pressa em abençoar. E diz a palavra que aos filhos, então, Ele não negará bem algum. Quem conhece essa palavra? É forte, hein, pessoal? Aos que andam na retidão. Às vezes o cristão não recebe de imediato porque a fé está fraquinha. Mas se buscar de coração e não duvidar da grandeza, soberania de Jesus, ele vai ter prazer, não tem para ninguém. Não tem portas fechadas para Jesus. Quem tem a chave é Ele. Vai lá em João capítulo 20. A partir do versículo 19, e o título diz assim: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dá uma paradinha aqui. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo da ressurreição. Está chegando aí o domingo de Páscoa. Páscoa é uma palavra hebraica que caracteriza a saída do povo de Israel do Egito. Naquela madrugada celebraram a primeira Páscoa judaica, com o cordeiro animal, com as ervas amargas e com o pão sem fermento. Vamos falar disso nos próximos dias. E Jesus veio para ser o cordeiro do sacrifício. O pão sem fermento significa uma vida sem pecado. As ervas amargas, para não esquecerem, seria a Páscoa judaica é celebrada uma vez por ano. Eles não poderiam esquecer, enquanto mastigassem aquela erva super amarga, da vida que sofreram, da vida que levaram no Egito. Sofrimentos, debaixo do domínio de Faraó, que é a representação no contexto do próprio diabo que escraviza o ser humano. Como dissemos, doença é doença, se tem jeito tem, se não tem, não tem. Preso na miséria, os demônios dominam a situação, e aí muitos cristalizam isso: eu não nasci para vencer, minha família, meus antepassados, todos sofreram assim. Enfim, a falta do conhecimento da palavra de Deus. Então, quando Jesus morreu, os discípulos se esconderam com medo de serem presos e até mortos. Só que chegou o domingo, o primeiro dia. Por que nós celebramos os cultos? Por que o nosso dia principal é o domingo? Justamente por isso. Porque domingo é a abertura, a porta que abre a semana. É o primeiro dia da semana. As pessoas têm assim uma mania, uns conceitos de que o primeiro dia é segunda-feira, porque segunda-feira vai todo mundo para o trabalho. Não, primeiro dia é o domingo, ele abre a semana. Então o primeiro dia tem que ser oferecido a Jesus, tem que ser oferecido a Deus. Só se de toda a pessoa não puder oferecer um culto no domingo, até porque Deus é consciente e sabe, se a pessoa trabalha no domingo, quem abre portas é Ele mesmo. Antes de conhecer Jesus, Ele já sabia. Mas então o domingo é o dia do Senhor, não esquece disso. O domingo, pessoal, é para oferecer culto, render graças, desfrutar da presença soberana de Jesus, da paz, em família, enfim, ou fazer o passeio que quer fazer, mas depois que se serve a Jesus, oferecendo culto a Ele. Então chegou o primeiro dia, as portas estavam o quê, pessoal?
cerradas, fechadíssimas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: o que Jesus disse? Então já começa aqui. Jesus em algum momento queria que os discípulos ficassem atribulados? Nenhum momento. Eles estavam com medo. E a primeira bênção que Jesus já deu na sua ressurreição, ele já chegou até os discípulos dando paz. Paz seja convosco. Por quê? É uma unção, é uma virtude que entra no coração. Às vezes você conversa com uma pessoa e você falando dentro da palavra, mesmo que ela não esteja entendendo, ela se sente diferente. Algumas percebem rápido e dizem: a tua presença me faz bem. Eu me sinto bem quando estou perto de você. Isso é normal, porque é a paz que Jesus Cristo dá. E quem tem, tem. Então a primeira, você vê que eles estavam com medo. E Jesus encheu-os de paz. Então você vê que a paz substitui o medo. Olha que coisa tremenda. E quando as pessoas estão nas igrejas e não têm paz? Porque não abrem o coração, pessoal. E tem gente que quer bater de frente com Deus. Não, Deus não me abençoou. Não, Deus não me escuta. Tem gente que sem perceber ofende a Deus, como se dissesse: ele não escuta, ele é surdo. Claro que o conceito não é esse, mas a pessoa não pensa no que fala. Precisa ter muito cuidado, por isso nós estamos fazendo um estudo sobre o temor do Senhor e o temor ao nome do Senhor. Isso é coisa séria, pessoal. Tem gente que afronta Deus. Deus não me escuta. Deus não faz nada na minha vida. Toma muito cuidado. Então vocês estão vendo, eles estavam cheios de medo, não era para estar, porque eles tinham aprendido bastante. No entanto, Jesus se sentiu compaixão e logo encheu eles de paz. Versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu costumo dizer, irmãos, que aqui foi uma pequena amostra grátis da grandeza de ter o Espírito Santo. Porque o Pentecostes aconteceu mesmo depois que Jesus voltou para o céu. Aí foi que o Espírito Santo entrou neles, nos discípulos e nos que estavam lá em Jerusalém, esperando, aguardando a descida do Espírito Santo. Eu costumo dizer que aqui foi uma amostra grátis. Jesus dizia: não, você já tem o Espírito Santo, já são participantes do Espírito Santo. Esse sopro, tem gente que é engraçada: pastor, participei de um culto, disseram que eu recebi o Espírito Santo, mas eu não senti nada, vento nenhum passou em mim. Tem gente que é muito engraçada. Quando o cristão, ele se guia tão somente por coisas físicas, vai ser difícil ele alcançar o sobrenatural, porque Deus é Espírito, é invisível e trabalha da forma que Ele quer, mas tudo dentro da palavra. Deus fez notórios esses momentos para que fossem registrados. Então nós já sabemos que com Jesus já se tem participação com o Espírito Santo. Amém? Continuando então. Versículo de número 22. E havendo dito isso, assoprou. 23. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Já está aqui, ó. Olha o poder que Jesus está dando. Não negue perdão para ninguém. É bom para você manter o coração limpinho. Diga graças a Deus. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Isso aqui tem que nos chamar bastante atenção. Quando Jesus apareceu a eles depois da ressurreição, de ter saído do túmulo, ter voltado ao corpo, só que agora literalmente, tendo vencido a morte. Quando Jesus apareceu primeiro, Tomé não estava junto daquele grupo que viu Jesus, primeiramente, que viu Jesus ressuscitado. E aí o Tomé, que se guiava muito pelos olhos físicos e pelo que escutava com os seus ouvidos humanos,
ele vai abrir a boca para falar bobagem. Olha só comigo. Então eu vou repetir aqui o 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então vou dar outra parada aqui. Povo de Deus, muita gente anda pelas igrejas assim mesmo. Ah, não, se eu não ver, eu não vou crer coisa nenhuma. Eu não acredito em anjos, eu não vejo anjos. Quer ver com os olhos físicos. Não basta estar escrito. Se os anjos não existissem, não tinha igreja sobre a face da terra. O diabo não ia poupar um, na primeira oportunidade engolia todo mundo. O Judas não vendeu Jesus? E o diabo não acabou com a raça dele? O diabo não acabou com ele? Ninguém brinca, pessoal. O mundo espiritual é sério. O mundo espiritual é sério. O diabo existe, comanda legiões de demônios, que reparte em grupos para atacar a humanidade. Feliz quem aceita Jesus, que recebe entendimento, porque agora, como filho, filha de Deus, passa também a ter uma autoridade espiritual sobre qualquer demônio. O cristão que se torna discípulo de Jesus, que obedece a palavra, como nós lemos lá em 1 Coríntios 1,18, loucura para o mundo, mas o mundo perece. O cristão que recebe um bom entendimento da palavra de Deus, ele não espera o diabo atacá-lo, não. Ele já se guarda com a palavra e abençoa, se cerca com entendimento. E o diabo se vira do avesso, mas a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, que de Deus é gerado, não peca, e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. É forte. Eu fico impressionada. Nós temos escola bíblica às quartas-feiras, em estudos da palavra de Deus. Tem gente que é criança a vida toda e não quer crescer. Igual o Tomé. Só seguia pelo que os olhos físicos veem, pelo que os ouvidos físicos escutam. Tá? Não cresce espiritualmente. E depois quer que a igreja viva fazendo os milagres na sua vida. Não, a igreja, não, vocês, não, tem que ter milagre, não, porque Jesus fazia, não, Jesus ressuscitou morto, não, Jesus. Mas a palavra de Deus diz que a fé é pelo ouvir. Tem que ouvir para receber a fé. E a palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso entender. Tem gente que vive nas igrejas igualzinho o Tomé. Ah, se eu não ver, eu não vou crer. Não vai receber nada de Deus. O que aconteceu então? Ele disse exatamente isso. Olha só. Eu vou repetir o 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo, olha a parte física aí, ó, só. Não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão, a mão física dele, ó, no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então o Tomé era inteiramente natural. Mas ele já tinha andado com Jesus. Jesus aqui já ressuscitou. O ministério físico de Jesus se batizou com 30 anos de idade. E foi à cruz com 33 anos, 6 meses e alguns dias. Estudos comprovam isso. Então, o Tomé, ele andou ao lado de Jesus 3 anos, 6 meses e alguns dias. Ele viu Jesus ressuscitar mortos. Ele viu Jesus curar cegos de nascença. Ele viu Jesus expulsando demônios. Ele viu pessoas completamente destruídas serem restauradas. Como o caso do cego de Jericó, que além de cego, era mendigo, pedia esmolas. E aí, Jesus o curou e ele passou a seguir a Jesus, ou seja, se tornou uma pessoa idônea, se tornou uma pessoa de respeito. Então, observa isso, porque o Tomé participou de tudo isso. Ele foi chamado no início. Quando Jesus chamou ele chamou os 12. Jesus passou uma noite em oração.
Passou 40 dias no deserto em jejum e orando, para ser sensível ao Pai, para escolher aqueles que queria, diz a palavra. Jesus escolheu Judas propositalmente para dar uma oportunidade a ele. Às vezes as pessoas não entendem quando nós dizemos assim, ó, nós temos que entrar em determinados lugares e falar de Jesus para aquele grupo de pessoas. Tem gente que treme nas bases. Teve uma pessoa aqui que disse para mim, pastora, eu quero evangelizar, mas não me manda nas favelas não. Eu digo, ué, na favela tem muita gente boa, meu irmão. Tem muita gente batalhadora. E também nos palácios também tem gente que não presta. Falei, isso é engano, meu amigo. Então é melhor, vamos fazer o seguinte, não faça nada na igreja não. Primeiro você vai vencer o medo. Não tenho medo, não. Não, desculpe, regurgitou o medo pela boca. O olhar porque estava apavorado. Eu disse, espera aí, pelo amor de Deus. O que é isso? Quando a gente estava na Cláudia de Mundo de Melo, cansei de subir lá, Morro Caixa d'Água, Morro do Fubá. Que é isso? Ué, tem que pregar para essa gente, meu irmão. Que negócio é esse? Se você vai com Jesus, os anjos vão contigo. Ou crê ou não crê. Então não vá. Uma coisa absurda. Pois eu não queria um Tomé do meu lado. Você queria? Vai comigo. Então, versículo de número 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Vamos repetir isso? Chegou Jesus estando as portas e apresentou-se no meio deles e disse: chegou o príncipe da paz. Mas você vê o poder de Jesus. As portas estavam o quê? Então, meu irmão, gruda com Jesus. Fala para o seu irmão, gruda com Jesus. Vira para o outro lado e diz, cola com Jesus. Pois é, meu irmão, ninguém fecha a porta para Jesus. Quando as portas não se abrem, irmãos, o cristão tem que abrir o coração e dizer, Senhor, mostra onde eu estou errando. Às vezes é o medo. E às vezes não é o medo não, irmãos, é a falta do entendimento. Às vezes é falta de assumir a sua posição de autoridade espiritual. O diabo fica brincando. Então é preciso entender a palavra. O missionário Soares diz, ao entender você reina. Tem estudos antigos do missionário, não que os novos não sejam, porque a palavra é a mesma, não é? Sim ou não? Mas eu vou te falar, meu Deus, eu lembro de um estudo que o missionário ministrou ali na Estrada do Portela, quase 40 anos atrás. E foi só na palavra foi mais de 1 hora. Caramba, daquele banquete eu lembro, e algumas pessoas lembram até hoje. E rende bênçãos até hoje. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem. Lá na Portela, irmãos, num culto do missionário, a perna de uma senhora que tinha sofrido um acidente e tinha perdido parte do osso, o osso dela ficou fragmentado, ela perdeu a perna, ficou mais curta, 14 centímetros. Num culto, Jesus esticou a perna, ela deu um grito. Eu não sei se os anjos puxaram a perna dela. Eu só sei que ela usava uma prancha, uma sandália, uma prancha, que o salto era uma sandália ortopédica de 14 centímetros, que era para igualar com a outra perna que não foi atingida no acidente, só uma. E Jesus esticou os 14 centímetros. Eu guardei no meu coração, lá no galpão, eu sou aluna. Você a vida toda, sou aluna. Lá no galpão, numa mini vigília, dei a palavra, fiz a oração, uma moça deu um grito, ela tinha um braço mais curto que o outro, 3,5 centímetros, uma queda que sofreu de uma bicicleta e fragmentou parte do osso do braço num paralelepípedo. Passou um carro, atirou da estrada, ela caiu e bateu com o braço no paralelepípedo, bem na quina.
e sofreu perda óssea, que esfarelou. E ela precisou passar por 3 cirurgias. E ficou com o braço mais curto, 3,5 centímetros. Na mini vigília, ela deu um grito e Jesus esticou o braço dela. Eu continuo dizendo que eu não sei se foi o próprio Senhor Jesus, se ele mandou um anjo dizer: estica lá, dá os ossos para ela. Recupera as células ósseas. Isso está no meu histórico diante de Deus no céu. Glória a Deus. Mas a moça na Portela foi 14 centímetros no culto do missionário. Tá? Jesus faz milagres. Agora tem que prestar atenção na palavra. A fé só vem pelo ouvir. Vocês estão vendo, o Tomé não tinha fé nenhuma. O Tomé era um homem 100% natural. Ele não abriu o coração. Ele não prestava atenção nos ensinamentos de Jesus. Ele não atentou bem para os milagres que Jesus operou. Vai dizer: ainda não consigo crer, mas eu vi. Eu sei que ele tem esse poder. Irmãos, tem gente que já abre a boca e já entristece o Espírito Santo. Não é assim não. Não é assim não. É assim sim. Jesus tem todas as chaves. Ele abre qualquer porta. Ele entrou e as portas estavam o quê? E aí, novamente, o que ele deu para os discípulos? Ele deu paz. Então diga: Jesus é o príncipe da paz. Então eu digo para você que me assiste pela internet: Jesus não quer você atribulado. Ele não quer você com noite sem dormir. Ele não quer você ansioso, ansiosa. Ele não quer você desesperado. Ele quer entrar no teu coração. Ele quer te ensinar, só isso. A questão é preparar o coração para ouvir. Irmãos, não são muitos cristãos que se preparam para sentar numa cadeira, num banco, numa poltrona de igreja, que ensine a palavra, abrir uma Bíblia e dizer: me ensina, Senhor. E receber o ensinamento e depois reforçar o entendimento. O bom aluno, irmãos, ele não fica só com a matéria que ele recebe no momento da aula. Ele depois vai esmiuçar o que ele aprendeu. A atenção total é na hora. Quando a gente presta atenção numa aula, quando o professor é bom, quando ele sabe passar bem a matéria, você entende literalmente. Eu digo que pode chegar dependendo, das circunstâncias, que às vezes tem gente perturbando, mas você consegue às vezes captar até 60% da matéria. Você já tem uma abrangência boa, mas depois você vai esmiuçar. E aí? Sim. Por exemplo, eu digo para você de coração, sem falsa modéstia: direito romano, eu encerrei lá com 10. Por quê? Foi tirado da Bíblia. É sério. Direito romano tem muito de Deuteronômio. E aí? Foi sopa no mel, né? A faca e o queijo. Glória a Deus. Desculpa. Eu falei sem falsa modéstia, mas foi verdade, vou te falar o quê? Presta atenção na palavra. E o que você não sabe, o Espírito Santo te ensina. Mas vai comigo. Aí, então, versículo 26. Quem lembra que o Tomé disse: se eu não vir, vamos lembrar aqui, o Tomé disse, Tomé disse: se eu não vir o lugar dos cravos, e não puser o dedo na sua mão, e não colocar a minha mão no seu lado, no lugar da lança, não foi? Ele disse: de modo nenhum. Falou isso? Então agora ele está diante de Jesus vivo e ressurreto. Jesus ressuscitou com as chagas nas mãos e vai apresentar isso no dia do juízo. Ele apresentou a ferida da lança do soldado, que perfurou por baixo das costelas e atingiu o coração propositalmente, para que saíssem as últimas gotas de sangue. O sangue jorrou, por fim saiu a água do corpo. Então Jesus virou-se para Tomé. Vai comigo no 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo. Pronto. Aí o mundo bate no peito. Você já entendeu o que é o mundo, né? Então diga: pessoas sem Jesus, sem entendimento da palavra de Deus. Aí batem no peito, nos afrontam. Eu tenho muita fé. Vai ver, eu tenho mais fé que você. Tem gente que afronta, né, pessoal? Não perca seu tempo com esse tipo de pessoa, porque não abrem o coração para ouvir. Te digo por experiência de evangelização.
E eu tenho muito mais fé que vocês. E não sou fanático igual a vocês. Vocês tudo é na Bíblia. A palavra é Jesus. Sem Jesus nada existiria. Até o ar que a gente respira foi Jesus quem criou. Então ninguém vive sem Jesus. Só que o Tomé, ele é uma pessoa natural em tudo. Ele não consegue crer no impossível, no invisível, no sobrenatural. Agora que a ficha dele vai cair, desculpa, mas é o que a gente escuta. Mas vamos lá, olha só. Então Jesus disse: não sejas incrédulo, mas crente. Eu vou repetir o 27, porque tem aqui as chaves, olha só. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Você precisa ver Jesus fisicamente? Nós vamos vê-lo no céu. Eu lembro daquela música, O Rosto de Cristo, né? E tem pessoas que dizem que creem em Jesus por causa de um quadro pintado, de uma imagem de escultura. Mas eu conheço e batem no peito, né? Aí tem a música que diz assim: não creio num Cristo vencido, cheio. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Mas assim, eu vou mudar o tom. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Verei o seu rosto, verei. Vamos louvar? Sempre que eu leio a história de, eu fico a pensar. Peraí, eu não estou aqui. Eu não sei cantar, pessoal, mas eu sou adoradora de Deus. Deus sabe disso. Eu não vou usar de falsa modéstia, não. Eu sou adorador de Deus. Às vezes eu levanto de madrugada para adorar a Deus. Por quê? Porque eu sinto necessidade. Eu sinto necessidade. Eu tenho que reconhecer a soberania do meu Criador, do meu Salvador. Eu tenho que reconhecer. Sabe de onde eu vim? De idolatria. Sabe de onde eu vim? Meu pai foi de magia negra. Meu pai era católico, foi para a mesa branca, foi para o espiritismo, foi para o baixo espiritismo, foi para a magia negra. Fez pacto com o diabo. Quando manifestava, queria beber o sangue da família inteira. Relinchava igual um cavalo. De empresário virou morador de rua. E a minha mãe, minha avó que me criou, a minha avó teve 10 irmãos, 5 irmãs mulheres e 5 irmãos homens. As 5 mulheres viraram freiras, os 5 homens viraram padres. Misericórdia, vai comigo. E aí, eu fui criada adorando imagem de escultura. Quando eu ouvi a palavra de Deus, Jesus me libertou. O quê? Vamos lá, fica de pé. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Que não sejamos como Tomé, irmãos. Que não sejamos como Tomé. Eu vi meu pai na magia negra.
Eu vi meu pai relinchar igual um cavalo. Eu vi meu pai bebendo café da manhã, uma garrafa inteira de cachaça. Homem que andava de terno finíssimo. Meu irmão, levanta as mãos. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, tal qual Ele é. Eu tinha 6 anos de idade quando meu pai disse que ia me iniciar no terreiro para eu servir. Falou abertamente, porque é um engano. Lúcifer foi Lúcifer só no céu. Depois que ele foi expulso, Satanás, o dragão, a serpente. E meu pai disse: eu vou te iniciar com Lúcifer. E com 6 anos de idade me levou e me apresentou ao chefe do terreiro. Eu saí de lá aos prantos. Com 6 anos de idade, eu saí de lá desesperada. Saí desesperada. E falei para minha avó. E minha avó me abraçou chorando e disse: não vai. Mas eram todos idólatras. Porque as pessoas não procuram conhecer Jesus. Desculpa, irmão, sem falsa modéstia, aqui a gente não brinca de evangelho, não. É tudo na Bíblia. Vamos aplaudir Jesus. Vamos terminar que a mensagem não acabou. Vamos sentar? Na minha cabecinha de 6 anos, na idolatria, eu podia ser freira. Mas ser servir a Satanás nunca. Só que eu não entendia. Eu não entendia que conversando com a imagem de escultura, tinha um espírito que se escondia atrás dela. Isso eu não sabia. Não terminamos a mensagem. Irmãos, eu não prego o evangelho tão somente porque eu sou pastor. Eu prego porque eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Porque Jesus entrou no meu coração. Porque Deus me abriu os olhos. Eu sei de onde Jesus me tirou. Dessa idolatria ferrenha, tenebrosa, que escraviza, a cegueira espiritual. Está aqui o Tomé, pobrezinho. Teve uma oportunidade extraordinária. Nós vemos Jesus pela fé. Tomamos conhecimento de tudo pela palavra. Mas dentro de nós é como se a gente visse. Por quê? Porque tudo é real. Ele mudou você, Ele mudou a mim, Ele mudou a tua vida. Então vai comigo. Versículo 28. Quem lê comigo em voz alta? Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram. Somos nós, irmãos. Somos nós. Eu não vi Jesus fisicamente, você não viu. Mas eu não duvido um instante da minha vida de querer real, de tudo que Ele fez naquela cruz, do seu sangue derramado por nós, do seu amor imenso para transformar vidas, para abençoar vidas, para proteger, para trazer a você o melhor dessa terra. E aí, vai comigo, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Está vendo, pessoal? Vocês estão vendo? Olha que coisa tremenda.
Para concluir, irmãos, o mundo não vai te compreender se você verdadeiramente colocar a sua vida, o seu ser dentro da palavra. O mundo não vai te compreender. O mundo não vai te entender. O mundo não entendeu Jesus. O mundo não entendeu Jesus. O mundo não vai te compreender. Mas, pastor, vai te compreender quem abrir o coração e começar a compreender. Aí vai dizer, quando você recusa alguma coisa de idolatria, as pessoas ficam bravas. Por isso que eu não gosto de crente, vocês são fanáticos. Quando as escamas caem, a pessoa diz assim, puxa, se eu soubesse disso. Sim ou não? Vamos à realidade. E para completar, Mateus capítulo 10. Versículo de número 25, você lê comigo. Mateus capítulo 10, versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Amém, povo de Deus? Obrigada, Jesus. Não espere que o mundo te compreenda.